Olá pessoal, se essa é a primeira vez a vir no meu canal, seja bem-vindo, e se já conhece o meu canal, então seja bem-vindo de volta. Bem, eu estava aqui a pensar, já faz muito tempo que eu não sei o que está na pele de uma pessoa que quer aprender a programar ou quer se lançar no mundo da programação. Bom, provavelmente é porque eu já tenho um certo nível de programação, já trabalho com programação profissionalmente, que me esqueci que ainda existem pessoas que precisam de guia, precisam de saber quais são os passos principais para se lançar no mundo da programação. Então, eu vou te pedir que não saia daí, fica aí, compra uma baby me deixa uma quiçanga para comprar um vídeo, porque o assunto desse vídeo será os passos principais para se lançarem no mundo da programação. Então, não sai daí, agora é tempo de introdução! Então pessoal, se lançar no mundo da programação é como se fosse se lançar num outro mundo, ou num outro ramo de estudo, por exemplo, física ou matemática, sei lá, pega um ramo de estudo e aplica esse conceito. Bem, você precisa de quê? Você precisa de regras ou protocolos a seguir. E para seguir certos protocolos, você precisa de quê? Precisa de uma caminhada. Essa caminhada pode ser que é longa ou curta, mas você precisa de uma certa caminhada. E para começar uma caminhada, você precisa dar os primeiros passos. Então, não só dar o primeiro passo, porque se você dar o primeiro passo na direção errada, muita coisa pode correr mal. E programação não é exceção. Então, dito isso, você deve estar se perguntar, bem, se eu não sei os perigos do percurso, como saberei em que direção dar os primeiros passos? Além do mais, se não sei quais são os primeiros passos, como poderei dar os primeiros passos para uma direção ou para uma certa direção? Bem, aqui caímos num dilema do ovo da galinha. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Galinha. O ovo ou a galinha? Galinha, ovo, galinha. Ok, vamos parar por aqui. Esse não é o nosso problema. Bem, mas vou te pedir que não se precipita. Por quê? Porque esse é o objetivo do Caso Código. Nós estamos aqui para partilhar nossas experiências e guiar os menos experientes. Então, bem, ao longo deste vídeo eu vou dar alguns conselhos, ok? Para você seguir, para se lançar no mundo da programação. Quer dizer que os conselhos serão de quê? De ordem de importância. Quer dizer que o primeiro conselho será o primeiro passo a dar, o segundo conselho será o segundo passo a dar e sucessivamente. E o último conselho será o último... Ei, calma aí, isso é uma armadilha. Não terá o último passo a dar. Por quê? Porque programação de computadores é um caminho sem fim. Você começa, mas não tem fim. Epa, lamento lhe dizer isso, tem alguém que tem a dizer disso, mas calhou que sou eu. Então, lamento, mas programação de computadores não tem fim. Bem, antes de passarmos para os conselhos, preciso primeiro te alertar de algumas coisas. Quando você está se lançando no mundo da programação, não precisa se preocupar com esses alertas que eu vou dar daqui a pouco. Ou são alertas ou erros a evitar quando está se lançando no mundo da programação. O primeiro alerta é o seguinte: não aceita te dizerem que para você ser um programador, você precisa ser alguém muito bom em matemática. Isso não é verdade. Pelo que eu saiba, Pitágoras foi muito bem em matemática, mas nunca se tornou um programador. Então, esse é o primeiro alerta a ver e a não aceitar. Bem, o segundo alerta é que, para você ser programador, não precisa ser alguém tão lógico, você precisa ter muita lógica. A programação tem a sua própria lógica, e essa lógica você aprende. Por isso é que você está se lançando na programação, para aprender o que é programação. Então, não precisa ser alguém muito lógico, como as pessoas dizem. E outro alerta é o que? Tem um ramo muito fascinante que é compilação, ok? O processo de compilação de um programa. Isso é muito fascinante, mas, como principiante, desculpa, não vá por este caminho. Ignora por enquanto. Talvez mais tarde, quando você tiver um certo nível, você pode entrar nesse ramo. Mas, por enquanto, evita esse caminho. E outra coisa, para se lançar no mundo da programação, você não precisa ser alguém que digita muito rápido, tipo... digitar bem rápido, tipo flash. Não precisa. Você digitar rápido, isso pratica, mais tarde você vai digitar rápido por si. O que você deve se focar é resolver problemas com linguagem de programação. Ok? Bem, esses são os alertas a evitar. Agora vamos passar para os passos mais importantes a dar para se lançar no mundo da programação. Bem, o primeiro passo que você precisa dar é ter um computador. Você precisa ter um computador. Não precisa ser um computador muito potente. O mínimo que você precisa de memória RAM são 4 GB de RAM. Agora, quanto ao disco duro, que você precisa é pelo menos de 10 a 20 GB. Isso é o mínimo que você precisa para programar, porque acredito que neste nível de iniciante, você está pensando na programação, o programa que você vai estar escrevendo não vai ser um programa com muita memória. Então você só precisa de 10 GB de disco duro e 4 GB de memória RAM. Agora vamos passar para o segundo passo. O segundo passo é o quê? O segundo passo é escolher uma linguagem ou plataforma de linguagem. Não se preocupa, vou explicar isso tintim por tintim. Bem, aqui tem vários casos. Por exemplo, vamos supor que você, por exemplo, muita gente quando vem para programação
programação, já tem uma ideia do que quer fazer na programação, já tem uma ideia de já tem um ramo na sua cabeça, ele diz, não, eu vou me lançar nesse ramo, então vou aprender a programar. Bem, vamos supor, se você tem essa ideia na cabeça, a linguagem que você quer aprender, ou, por exemplo, a área da programação que você quer se lançar, então passa para o passo a seguir, que é escolher as ferramentas que você precisa para programar nessa tua área da programação. Bem, agora, se você não sabe, então vou te orientar para esses dois passos que se seguem. Bem, primeiro vamos supor que você gosta de uma área na programação. Por exemplo, vamos supor que você viu videogames e você quer aprender a programar videogame. Ou então você viu site web, você disse, não, quero aprender a fazer site webs. Bem, é assim. Se você tem essa ideia na cabeça, quer dizer que é melhor te orientar de forma que ambiente ou plataforma programação. Então, quer dizer que você primeiro tem a tua plataforma e a partir dessa plataforma você vai escolher uma linguagem para te permitir escrever aplicativos nessa plataforma. Mas agora, o que é uma plataforma? Bem, uma plataforma é nada mais do que um ambiente apropriado para se executar certos tipos de aplicativos ou programas. Bem, vamos supor, por exemplo, você quer se tornar vamos supor na vida real, quando você quer se tornar piloto, existe um tipo de pilotagem. Você pode ser piloto de carro, Fórmula 1, você pode ser piloto de moto, você pode ser piloto de avião, helicóptero ou de navio. Bem, segundo esse tipo de pilotagem que você quer fazer, tem um certo tipo de ambiente apropriado. Por exemplo, se você for piloto de helicóptero, vai ser que o teu ambiente vai ser que a tua plataforma vai ser aérea. E se você for piloto de navio, a tua plataforma vai ser que é marítima. O mesmo acontece no mundo da programação. Segundo o tipo de aplicativo, o tipo de área que você quer se lançar, tem a sua própria plataforma. Por exemplo, vamos supor que você gosta de web. Bem, tem uma plataforma, em programação existe plataforma, vou citar que as plataformas são quais? Por exemplo, tem a plataforma web, tem a plataforma Windows, tem a plataforma Mac, tem a plataforma Linux, tem a plataforma mobile, que é aplicativo, que é móveis. Então, isso são tipos de plataforma que existe na programação. Bem, segundo esse tipo de plataforma, por exemplo, se você gosta de mobile, ok? Aplicativos móveis, então você vai se direcionar para um desses dois, ou Android ou iOS. Vamos supor, por exemplo, web. Você quer aprender a fazer site webs, então, se você quer aprender a fazer site web, você precisa aprender o que é HTML ou CSS. Então, HTML é o fundamental da web. Então, você precisa aprender isso. Depois, você vai conhecendo outras linguagens, à medida que você vai evoluindo, por exemplo, JavaScript, ou PHP. Agora, se você quer se lançar, por exemplo, no Windows, quer escrever aplicativo para Windows, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender C, C Sharp, C++ ou VBA. Se for para Linux, você pode aprender qualquer tipo de linguagem, a menos que não seja essa que eu acabei de citar, por exemplo, C Sharp ou VBA, que só funciona no Windows. Agora, se você quer fazer aplicativos para quê? Para iOS, para Apple, você precisa aprender o quê? Precisa aprender Objective-C, Swift. Isso é o mais básico. Também pode aprender C ou C++. Bem, agora, Android. Para você aprender a fazer aplicativos que rodam no sistema Android, você precisa aprender que é Java. Java é a linguagem fundamental para construir aplicativos que rodam no Android. Bem, isso será um assunto de um outro vídeo. Vamos partir mais em detalhes neste assunto, mas por enquanto isso é a base. Se você gostou uma dessas plataformas, então aprenda essa linguagem que eu disse, segundo a plataforma. Agora vamos passar para o terceiro passo. Vamos supor que você não tem uma ideia, só quer se lançar no mundo da programação, mas não tem uma ideia de onde começar. Bem, aqui é o mais importante, quer dizer que isso é muito importante saber o quê? Você precisa aprender um tipo de linguagem, porque programação é tudo à base de linguagem de programação. Se você vai escolher a tua linguagem de programação e por aí você vai programar computadores. Bem, agora, se você não tem uma ideia de que linguagem seguir, ou está conseguindo seguir uma dessas três linguagens, que é ou a linguagem C, ou a linguagem Python, ou a linguagem JavaScript. Então, por que essas três linguagens? Bem, aqui precisa sentar, calma, respira, inspira. Ok, agora vamos aqui. Por que C? Simplesmente porque C é uma gênese. C é a base da maior parte das linguagens de baixo nível e algumas de alto nível, como a Java. Bem, com C é o seguinte, C te ajuda a pensar de uma forma em forma sistemática. Quer dizer que você, quando está a resolver um problema em C, você pensa em sistema, você não pensa somente no teu problema, você pensa, será que esse problema que eu estou a resolver é adequado para esse tipo de quê? Para esse tipo de hardware? Ou esse tipo de computador, ou qualquer seja o teu sistema no qual você está a construir este aplicativo, está a resolver esse problema. Agora, por que Python? Python, porque Python é uma linguagem, já como C, é uma linguagem que te obriga a pensar em forma de sistema
Python te obriga apenas a se focar no teu problema. Quer dizer que você tem o teu problema, o objetivo é que é resolver esse problema. Então, Python é muito rápido nisso. Você não vai se preocupar em gerir memórias ou se isso vai dar errado, qualquer coisa assim. Python, você se foca no teu problema, resolve o teu problema e foste embora. Então, por isso é que eu gosto de Python nesse tipo de problema. Você se foca no teu problema em vez de se focar no quê? No teu material, na parte física. Agora, JavaScript. Bem, JavaScript, por que JavaScript? Simplesmente porque há pessoas que vêm na programação querem se orientar diretamente na web. Então, tudo bem que a linguagem fundamental da web é HTML, ou muita gente diz que isso não é praticamente uma linguagem, mas vamos considerar como se fosse uma linguagem. Ok, é uma linguagem. Bem, mas aconselho a aprender JavaScript, por quê? Porque a JavaScript você vai aprender com o quê? Vai aprender as bases fundamentais de todas as linguagens de programação. O que eu vou aqui dizer algumas coisas, mas não se preocupa em entender tudo isso. Só estou a dizer para entrar no contexto, só para o argumento. Bem, por exemplo, tem os ciclos, tem as condições, tem os tipos de dado, os números, tem string, tudo isso você aprende no JavaScript. Não estou a dizer aquele JavaScript que você aprende aqui a manipular elementos de uma página HTML, mas simplesmente as bases fundamentais da programação. Você pode aprender com JavaScript. Depois, mais tarde, você pode fazer qualquer coisa que você quiser na web com JavaScript. Então, essas são as três linguagens que eu aconselho você a aprender. Se você não tem nenhuma linguagem, por enquanto, na tua cabeça, querias se lançar na programação. Bem, isso também é um assunto para outro vídeo. Vamos detalhar num outro vídeo, quando eu vou dar exemplos dos conceitos fundamentais a aprender na programação. Bem, então, este é o segundo passo a dar, escolher uma linguagem ou uma área da programação na qual se lançar. Agora vamos partir para o terceiro passo. O terceiro passo é nada mais do que escolher um editor de texto ou um compilador. Bem, uma vez que você escolheu a tua linguagem, agora você precisa das tuas ferramentas para programar nesta linguagem. Bem, então esse é o terceiro passo. Bem, o que é um editor de texto? O que é um compilador? Bem, ok, bom, um editor de texto é nada mais do que um programa que te ajuda a editar um certo tipo de texto. Nesse caso, o que é um texto para nós? O texto para nós é o código, é o nosso código que vamos estar a instruir o computador a fazer. Por exemplo, vamos dizer que, olha, quero que você recupere um dado do teclado e depois mostra na nossa tela. Então, para você dar essa instrução no computador, você vai ter que escrever isso num ficheiro. Então, para você editar esse ficheiro, você precisa de um editor de texto. Existe muito por aí, mas também isso depende do teu tipo de sistema operativo. Bem, agora, o que é um compilador? Compilador nada mais que, uma vez que você escreveu o teu código, as suas instruções para dar no teu computador, o problema é que o teu computador não entende esse tipo de linguagem, ok? O computador entende que é linguagem binária, ou entende 0101 e sinais elétricos. Bom, o problema é que você vai escrever na tua linguagem, por exemplo, vai dizer, se for isso, faça aquilo, se não for isso, então faça aquilo, ou recupera dados do teclado. Isso você vai escrever o quê? Vai escrever numa linguagem comparado ao quê? Alfabeto português ou alfabeto latino, ok? Com A, B, C, D até Z. Bem, isso o nosso computador não entende, praticamente não entende esse tipo de alfabeto. O compilador o que faz? Pega neste código que você escreveu nesse ficheiro, no teu editor de texto, transforma esse código em binário. E depois esses binários são traduzidos em sinais elétricos. Aí o teu hardware, a tua máquina vai entender isso e depois vai executar as instruções. Então isso é que serve o quê? O compilador. Em geral, isso é o entendimento do compilador. Depois, mais tarde, então, quando você estiver mais avançado, você pode saber qual é o processo de compilação, mas por enquanto, como já disse anteriormente, não se preocupa com esta fase. Bem, agora, normalmente você tinha que fazer o download do editor de texto e depois do download do compilador que corresponde à linguagem que você escolheu para se lançar no mundo da programação. Mas existem estas chamadas de IDE ou IDE, acho que se bem disse, na verdade significa desenvolvimento ou ambiente de desenvolvimento integrado. Bem, ambiente de desenvolvimento integrado é nada mais do que um software que engloba tudo isso, o editor de texto, o
compilador. Então, isso facilita a vida de muita gente que está se lançando na programação, porque você, em vez de você se preocupar, não, fazer o download do editor de texto, depois um compilador, instalar o compilador, e depois ter que fazer, ter que funcionar. Então, a IDE é o software já compacto. Cada linguagem de programação tem uma IDE, pelo menos tem uma IDE. Toda linguagem de programação, então, você faz o download, você escolheu a tua linguagem de programação, faz o download e depois começa a programar, porque a IDE contém que é o editor de texto e o compilador. Então, aqui está. Este é o nosso terceiro passo a dar. Agora vamos passar para o quarto passo. Bem, uma vez que você já encontrou a tua IDE, já escolheu a linguagem, você a tua IDE, o editor de texto, o teu compilador, bem, agora você precisa de quê? De fonte, você precisa de conhecimento para pôr em prática, você precisa de conceitos. Bem, uma fonte podia ser que uma fonte podia ser do teu amigo, podia ser YouTube, podia ser um site web, podia ser que podia ser um tutorial no YouTube, qualquer coisa assim. Você pega, procura, escolhe a tua linguagem, procura uma fonte de conhecimento para você aprender e começar a aplicar este conhecimento. Bem, uma vez que você já tem a tua IDE, escolheu a tua linguagem, já tem a tua fonte de conhecimento, mas agora qual é o passo a seguir? Bem, o próximo passo é nada mais do que aprender os conceitos. Ou você precisa de quê? De saber os primeiros conceitos a aprender para se lançar na programação. Bem, isto é um assunto muito grande e o próximo vídeo será sobre isso. Bem, o nosso vídeo fica por aqui, mas eu quero te pedir antes de você ir que, se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no nosso canal. O botão está mesmo aqui à direita do ecrã, então clica, não vai sem clicar nesse botão, ok? Então, nosso vídeo fica por aqui, até a próxima, porta-se bem e até mais!